na aula do professor Cristiano, quando ele debatia o livro de Paul Verne, Como se escreve história, e tinha lá dizendo que tudo é história. Então, se tudo é história, futebol também é história. E é um assunto que eu gosto de falar, gosto de trabalho com o futebol. E eu pesquisei o professor, perguntei a ele, e como eu podia abordar o futebol na minha pesquisa. Aí ele me mostrou o trabalho dele de mestrado, pode passar aí o slide, que é o Agreste Moderno, Ectomodernidade, a instituição de ciclo moderno da cidade de Belo Jardim, que é a cidade dele. Ele falou que o capítulo 2 abordava o futebol. E eu li esse capítulo dele para fazer o meu trabalho. A minha principal fonte, eu não tive trabalho de encontrar as fontes. Eu encontrei o jornal da época, o Índio, que é um jornal independente, literário e noticioso, que circulou em Palmeira dos Índios no começo da década de 20. Circulou entre 21 a 25. E eu encontrei mais de 200 edições de jornais. E passei a pandemia lendo, edição por edição, procurando o meu trabalho, que é o futebol. E esse é 99% das fontes desse jornal. O objetivo do meu trabalho é relatar como foi introduzido e praticado o futebol em Palmeira dos Índios no início da década de 1920, mostrando as críticas desde a sua chegada e a importância de sua prática e como a população reagiu ao esporte que envolvia a todos, sem distinção de classe social. Eu fiz no meu artigo alguns tópicos, até ficou muito grande os tópicos que eu dividi no meu artigo, deu 21 páginas, até eu me abismei que eu escrevi tanto. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ler. Até que saiu muita coisa. A primeira parte é do despertar da ideia de fundação de grêmios esportivos, até as primeiras críticas. E como nós estamos com Palmeira dos Índios, a cidade do amor, o futebol não podia ter nascido de outro canto. Ele nasceu numa festa de casamento e depois de noticiar ganhou as colunas dos jornais. Como surge os primeiros tipos de futebol? O primeiro jogo realizado em solo Chucuru Cariri, a primeira vez que um clube foi jogar fora, a primeira vez que um clube de outro estado veio para Palmeira, e o Brasil Futebol Clube versus o Esporte Viçosense, que é o último grande evento que relata no jornal O Índio. Esta é a primeira página de jornal que retrata o futebol. Ela é de 13 de março de 1921, é a 7ª edição do jornal, que tem uma coluna aqui embaixo, também estocada, com o título de Desportos, escrito por um escritor, só tem nome Ralph. Ele encerra a sua coisa lá falando que é de Maceió. Aí ele desperta a ideia de criação de grêmios estudantis, falando que em algumas cidades de Alagoas já existe o futebol. Como o futebol nasceu em Alagoas, no interior, em Penedo. E ele destaca que na cidade de Viçosa tem 2 times que eles é uma rivalidade na cidade, divide a cidade. Ele diz também que o futebol ajuda no desenvolvimento da juventude e é uma excelente distração. Até nas pós-eleições dizem que o futebol é bom para o povo sair das portas dos bares e ficar servindo de manequim lá sem fazer nada na vida do povo. E é um ato benéfico para os rapazes da cidade. A primeira crítica vem no dia 10 de abril de 21, na coluna Traços da Ermo, que pega 95% da segunda página dessa edição. E ela é escrita por J. Calixto, que mais na frente J. Calixto é descoberto que ele é Graciano Ramos. Ele publicou esse primeiro texto no seu livro Linhas Tortas. Ele usava esse pseudônimo aí de J. Calixto. E são as primeiras críticas. Ele diz que o público é tão ordinário em dos índios que vai aceitar a novidade da chegada do esporte britânico, né? Só que ele diz que a nossa parte física é meio descuidada. Nós somos franzinos, magrelos e orelhudos, que só servem para a mãe puxar suas orelhas. E assim, ele critica mais a estrangeirice que o povo de Palmeira, o povo do Brasil, dá o cor de fora e deixa o esporte nacional de lado, a queimada, recita, tira alguns esportes, vaquejada. Ele disse que o futebol não pega. Essa é uma praga que ele soltou em 21. Como eu sou torcedor do TSE, ele disse que toda praga não dura 100 anos. Ele, quando durou 100 anos,
o CSE conseguiu finalmente ir para uma Série D, depois de ser ano que quebrou a praga. Essa aqui é a praga dele. O futebol não pega com ele no vídeo, tenho certeza. Aí ele tem uma chave que eu encontrei no site, ele diz lá no seu texto, rasteira. Esse sim é o esporte nacional por excelência. Ele diz para todos os palmeirenses praticarem a rasteira, desde a escola, da política, até que ele praticou a rasteira, que ele foi, uns 15 anos depois, prefeito de Palmeiras, né? Então ele estava certo, ele praticou a rasteira, que é o esporte do brasileiro. Aí está a crônica social, onde anuncia o casamento de Manuel e Cecília, no dia 15 de maio. E desse casamento veio alguns jovens que eram amigos noivos, que eram de Viçosa, e eles eram adeptos de letras e dos esportes modernos. E chegaram aqui e plantaram a semente do futebol, que o Rafa já tinha aberto o buraco lá, eles botaram a semente do futebol em Palmeiras. E diz nessa notinha aqui que eles plantaram até um time, fundaram até uma organização, e antes das 5 da tarde já tinha 28 sócios. Só que aí foi em 21. Pode passar. Aí só mais o jornal ficou um tempo sem falar de esporte, e de fato direito, os primeiros clubes só foram fundados em 22. Em setembro de 1922, que chega a fundação do primeiro time de futebol de Palmeiras dos Índios. Na foto acima, o Brasil Futebol Clube, que usava o verde e amarelo. Antes mesmo da seleção brasileira usar, a seleção usava branco, só que depois do Maracanaço, que veio para o Uruguai, mudou as cores e usou as cores da bandeira. Esse time de cima era formado por sapateiros, a parte pobre do Palmeiras dos Índios, engraxados, todas as outras profissões. Aí depois foi fundado o Centro Esportivo Palmeirense, é o CSP. Esse era um clube da elite. E muitos desses que começaram esse time aí, da diretoria, foram futuros intendentes de Palmeiras dos Índios, que era a nomenclatura para ser prefeito. E o esporte dividia a cidade. Tem até no Jornal Índio, que tinha lá uma tipografia que vendia cartõezinhos dos times, de uma forma de fomentar o comércio, né? Dividia a cidade mesmo. E tem lá quando fossem duas fotos aí, a fundação dos dois times foi num grande evento no Palácio da Intendência, onde eu já fiz na Praça da Independência, que foi para a posse da diretoria dos dois clubes, que foi um grande evento com desfile de filarmônica, um grande evento da minha cidade, que é o que gosta de jornal. Esse jornal gostava muito de mostrar o futebol, principalmente o Brasil, porque o padre Macedo ele já presidente em honra do time. Essa foto aí é 19 de novembro de 1922, o primeiro jogo realizado em Palmeiras dos Índios, entre o Brasil e o CSP. Ele foi realizado onde hoje é localizado o Colégio Educacional Cristo Redentor. Foi lá o primeiro campo nesta época. E o placar foi 0-0. Eu fiquei meio triste porque nessa edição, a anterior, fala do jogo. Só que a próxima não está digitalizada no site. E até o professor que leu desses jornais não está lá contando como é que foi a partida. Mas foi 0-0 que ele fala em outras edições. Esse dia foi o primeiro evento esportivo da cidade, né? As duas torcidas incentivaram e apoiaram os jogadores. A Filarmônica Santa Cecília esteve presente, sempre os eventos. E o senhor João Pinho foi convidado para apitar o jogo de Vitória. Vitória hoje é Quebrangulo, né? Pode passar. E a primeira vez que um clube veio ao Palmeiras dos Índios, que o clube foi jogar fora, foi no Brasil, foi até Viçosa. Aí a linha velha só tinha de Quebrangulo a Viçosa nesse tempo. E o clube saiu, era 6 da manhã de Palmeiras, para Quebrangulo para pegar o trem. Chegaram lá 10 horas. 4 horas de caminhada na embaixada para chegar em Quebrangulo, para assistir a Viçosa. E lá foi uma grande festa. E ali tem o time do Brasil, que os nomes eram muito estranhos. Gladiador, Lima, Duarte, Leite, Barbosa, Sequeira, Moura, Jovelino, Vanderlei e Augusto. Cosme, Duval e Salum. Tinha outras escalações, até Tarzan tem o nome, Gladiador, tinha muitos apelidos desses jogadores. E o time foi para lá, para Viçosa, jogar contra o Esporte Clube Viçosense.
E a primeira vez, isso aí também foi festa lá, foi recebido por autoridades lá, até Brandão Vilela estava, ele era diretor lá do Sul. E a primeira vez que o time jogou em Palmeiras foi o time da Rainha da Paraíba. Foi o Vitória Futebol Clube que veio enfrentar o CSP e o placar foi 0-0. Aí o CSP com retranca, furioso, destemido, paciente, alavanca, renite, barbudinho, confiança, voador, tempestade e curioso. Esse é o meu trabalho, quem está em construção.